Muito bem, você que está aí chegando no canal, sou eu, Márcio Léo, trabalho aqui em BH com Biologia e com a parte de produtividade também, para alunos aí vestibulandos principalmente. E hoje eu trouxe aqui no canal um cara, Caio Squarcio, parceiraço aqui, professor de Biologia nível A, não é pouca coisa não, mestre em Biologia na parte de Genética, um cara inconformado pela natureza de pesquisador que ele tem e ficou inconformado com o contexto das disciplinas aí para o Enem. Sabe o que ele vai te trazer? La creme de la creme, a análise da análise, uma meta-análise das análises, não é isso? Para a gente poder botar muito dado para cima aí do que é o Enem. É uma imersão que você vai fazer nesse vídeo com esse cara aqui. E aí, Caio, o que você trouxe para a gente? Vamos lá. Olá pessoal, então eu sou o professor Caio, como o Márcio Léo apresentou, sou professor de Biologia e essa inconformidade veio ao buscar no mercado análises do exame. Aquelas análises em que a gente observa a frequência dos assuntos, a assiduidade dos assuntos. Eu tive uma dificuldade de aplicar esses dados à sala de aula. Em si, qual assunto é aquele que aparece mais, aquele subassunto que aparece mais e que num curso extensivo, intensivo, que a gente vem a ministrar, seria importante a gente dar maior atenção, dar menor atenção, por exemplo. Vocês estão vendo o que o Caio está trazendo para vocês? É exatamente o que a gente sempre bate, é o poder da clareza. Você tem que ter clareza daquilo que você quer. Muita gente às vezes chega no vestibular, que é um aluno chega na véspera de uma prova pra gente e fala assim: ô Léo, o que cai na prova tal? O cara tá uma semana da prova, ele não tem clareza do que ele vai ser cobrado. Quanto mais clareza a gente tem, que eu falo agora, nós professores, isso é importante para que a gente possa fazer o trabalho da gente com a máxima capacidade, com maestria mesmo. E é isso que o Caio vai trazer para você, vai te entregar uma análise, porque ele gosta de dados, né, Caio? O Caio tem muitos dados, né? Sabe aquela piada clássica? Quem tem dados, Caio? Que dados você tem para mostrar para a gente aí? Não, em si esses dados são de fato importantes. Eles são importantes para nós professores sabermos onde dar mais tempo ou menos tempo durante as aulas e para vocês, especialmente nessa reta final aí, saber onde dar aquele ataque final, aquele gás final, o que tem que estar bem claro, aquilo que é mais cobrado, que é sempre cobrado. Bom, para isso então, eu resolvi fazer uma análise das últimas provas e quando eu digo últimas provas eu incluo de 2010 para cá. Últimas, do primeira aplicação, segundo o Enem inteiro. Então, o contexto do Enem todo, tudo aquilo que já apareceu chamado de Enem de 2010 para cá, porque o Enem ele vai desde 98, mas a nova edição começa em 2009, né? Então, tudo aquilo que aconteceu de 2010 para cá, o Caio vai mostrar para você aí. Exato, são 18 provas, tá? Que a gente vai analisar de duas maneiras. Numa primeira análise, a primeira aplicação, então são 8 provas, a primeira aplicação de 2010, 2011, etc. E numa segunda análise eu incluí todas essas provas. Nelas eu analisei a frequência de cada assunto e a assiduidade de cada assunto. A frequência seria uma proporção, quantas vezes aquele assunto cai em um todo. Do espaço amostral, né? Quando te pergunta assim, você é frequente a quantas aulas? Ah, você de 100 aulas que teve, você foi a 10. Então a sua frequência é quantas vezes você foi em 100 aulas? 10% da sua frequência. Exato, bem isso. Então eu peguei um determinado assunto, são 10 questões daquele assunto num todo de 100 questões, então a frequência é 10. Ótimo, ótimo. Lembrando só uma coisinha, cortando aqui, eu tô igual o Faustão, que ô louco meu, vou cortar ele aqui. Lembrando que a gente calcula mais ou menos cada prova de biologia, do Enem, de natureza, ela tem em média aí 15 questões, 16 de biologia, que fica nessa casa aí mais ou menos, tá? Isso. Vai tirar. E além da frequência, veja só, pensa comigo, acho que é importante também um outro dado, que é a assiduidade. Às vezes tem aquele assunto que aparece muito em uma prova, ou apareceu muito em uma prova e não apareceu em outras. E há um tempo não aparece. E às vezes tem aquele assunto que apareceu como um todo pouco, a frequência é pouca, mas você tem lá uma questão em cada prova, desde 2010 até hoje. Então isso é importante, porque no contexto do Enem, o Enem trabalha com a TRI, que é a Teoria de Resposta ao Item, que é um exame, na verdade, para você poder graduar, classificar o país no geral, como é que ele vai em relação à educação. E em função disso, a TRI não pode, a prova não pode mudar muito, porque senão vai dar um erro para a análise que é feita posteriormente ao Enem. Então, se um assunto vem caindo com regularidade, ainda que a frequência dele não seja alta, mas ele é assíduo, existe grande chance de que esse assunto apareça ainda numa edição próxima ou até mesmo a que você vai fazer agora, já em novembro. De fato, então é importante a gente ver esse assunto também que aparece pouco, mas está sempre aparecendo. Então,
duas análises, a frequência e a assiduidade. Na primeira aplicação e em todas as aplicações são basicamente esses os dados que irei apresentar. Agora é a sua imersão real nos dados que o Caio vai te apresentar. Aproveita, vai tirando print da tela, vai fazendo o que você puder para extrair o máximo desse cara que está aqui. Vamos lá. Para isso, eu acho importante inicialmente a gente alinhar os conteúdos dentro da biologia. Como que eu separei esse conteúdo, né? Como que eu classifiquei determinada questão e desse modo observe. No vídeo você está vendo aí à sua esquerda alguns assuntos linkados à bioquímica, citologia e etc e tal. Por exemplo, o que eu cobrei, Léo, dentro da bioquímica, né? O que eu incluí aqui dentro da bioquímica? Exato. Então, cobrança de água, minerais, carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, vitaminas. Se o assunto é sobre isso, eu coloquei dentro da bioquímica. Dentro da citologia, membrana, transporte através de membrana, difusão simples, facilitada, transporte passivo, ativo. Tudo que é próprio da célula. Exato. Envolver alguma coisa da fisiologia Organelas. ou estrutura celular, mandou bala. Exato. Desde metabolismo energético, está lá a respiração celular, aeróbica, anaeróbica, fermentação, fotossíntese e etc. Então você separou nesse ponto a citologia do metabolismo. Ou ele contou duas vezes? Não, separei. Então, se a questão está te cobrando respiração celular aeróbica, ela entrou como metabolismo energético. Não foi para a citologia geral. Importante essa análise. Dentro da genética também é importante deixar claro, eu incluí a genética de maneira ampla. A genética molecular, a citogenética e a genética mendeliana, assim como qualquer outra abordagem. Só para que você saiba, geralmente o cara pensa em genética, ele fala assim, vamos estudar azão azinho. Isso não é, né? Isso é uma parte, é a parte mendeliana, até porque Mendel, que ele chama de mendeliana, é aquela coisa de probabilidade de eventos, de transmissão de que Mendel chamava de fatores, né? E a genética molecular, o que é mesmo, Caio? Bom, na genética molecular a gente vai incluir conceitos de DNA, RNA, gene, transcrição, tradução, especialmente a capacidade de partir da informação genética e como que essa informação no material genético chega até as características, né? A proteína no contexto e etc. E tal, né? É interessante até no seu comentário perceber que as próprias leis mendelianas têm todo o seu embasamento na divisão celular, na citogenética, em entender como que uma célula transmite essa informação às outras células, etc. Então, se o assunto é hereditariedade, a transmissão da informação está aí dentro da genética. Bom, depois vem a êmbrio e a histologia animal aí, incluindo o tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Excelente. Do lado de lá, na segunda coluna, você vê a sistemática, você observa a diversidade da vida, né? Um grande tópico aqui, ele está incluindo desde a análise de bactérias, fungos, a vegetais, animais, protozoários, algas, etc. No entanto, perceba, numa abordagem da diversidade da vida em si, do ser vivo. Se a abordagem for associada à saúde, for associada a parasito, eu coloquei num tópico separado. No Enem, não tem, até o Caio está falando, no Enem tem lá o programa, muita gente não sabe que tem um programa do Enem, que ele chama de objetos de conhecimentos associados à matriz de referência do Enem. E lá ele não fala qual é o grupo que você tem que estudar. Ele fala assim, diversidade da vida, adaptação, fisiologia, sistemática e classificação dos grandes grupos de seres vivos. E aí o Caio tomou esse cuidado de separar parasito, porque é um outro tópico que também é cobrado no Enem, que ele coloca lá como principais doenças que acometem a população brasileira, com características e tudo mais. Exato. Então, se a questão está te cobrando, por exemplo, característica de uma bactéria, ela vai entrar em diversidade da vida. Parasito você colocou de vírus até verme. Exato. As viroses, então, bacterioses e etc e tal. Tudo bem? Ok. Além da evolução, a grande ecologia, destaque aí, ecologia, fluxo de matéria e energia, aqueles conceitos básicos da ecologia, né? A ecologia da conservação, impactos ambientais, etc., muito cobrados, né? E outros assuntos que eu coloquei num outros ali, eu não cheguei a detalhar. Agora, qualquer coisa a gente vai detalhando no decorrer do vídeo. Repara, o Caio está abrindo para você e agora vem a imersão. Vamos lá. Ótimo. A partir daí, então, eu olhei questão por questão qual era o assunto cobrado e fui planilhando esses dados para chegar nessa informação de frequência, de assiduidade, etc. Mas antes, mais uma vez, de chegar nesses dados, eu acho importante olhar para uma questão e te dar um exemplo de como que eu fiz essa análise, de como que eu separei um assunto, né? Especialmente eu vejo muitas vezes você com uma dificuldade de separar esse assunto. Então, dá uma olhada aqui comigo num texto de uma questão de 2012, para te ser sincero, né? Olha só, vou pegar o Caio de surpresa aqui, né? A gente tá mais espontâneo possível, mais à vontade possível. A gente tem uma congruência muito grande de pensamento e eu pergunto para ele, Caio,
Você acredita que o seu aluno começa a ler o texto base ou ele começa de outra forma? Bom, sinceramente eu acho vantajoso você começar essa questão pelo seu comando. Por quê? Porque é no comando que você tem ali, de fato, o que você deve fazer. Ele vai te dar clareza do que se o texto em base, inclusive, é necessário ou não é isso? Exatamente. É ali que está a pergunta. Muitos vestibulares, inclusive, não fazem perguntas, simplesmente te pedem para marcar a correta ou a incorreta. No Exame Nacional é bem comum uma pergunta aparecer. Ou seja, é a resposta, não necessariamente uma afirmativa certa, uma afirmativa correta, e sim aquela que responde especificamente à pergunta. Além do mais, acho que você vai concordar comigo também, quando você conclui que o texto é fundamental, você já vai para o texto sabendo no ponto focal. Exatamente. Porque muitas vezes, isso é uma coisa que a gente também discutindo, a gente vê com essa congruência mesmo, a gente vê que às vezes o texto começa com uma encheção de linguiça enorme, floreios, historinhas contadas, e que o ponto focal da questão, aquilo que é perguntado, normalmente está ali nas últimas 3, 4 linhas, direto no texto. Então, às vezes, tem aquele texto gigantesco, começa a ler lá para o final, que é onde você vai achar a resposta muitas vezes. E, às vezes, até na referência bibliográfica do texto, você encontra a resposta também. Então, vamos dar uma olhada. Nessa questão está lá, o vegetal que apresenta maior eficiência no processo da produção do etanol é... Ai, meu Deus, cara, não estudei eficiência no processo de produção do etanol. Não sei detalhes da produção do etanol. Veja só, será que é isso que está sendo cobrado de você nessa questão? Vamos ao texto. Produção de biocombustíveis é resultado direto do fomento a pesquisas científicas, etc. Vem a parte inicial do texto aí, e como o Léo bem ressaltou, eu já vou direto para o final. O etanol é produzido a partir da fermentação de carboidratos, e quanto mais simples a molécula de glicídio, mais eficiente é o processo. De novo, quanto mais simples a molécula de glicídio, mais eficiente é o processo. Isso é, o texto está te contando quando o processo é mais eficiente. Quando? Quando o glicídio é mais simples. Então, peraí, o que essa questão está te cobrando, Léo? Carboidrato, né? Exato. O que essa questão está te cobrando? Fala para nós. Olha só, quando você olha, sabe aquela aula que você estava ali notando, que eu estava dando, Caio Quartzo estava dando, falando assim, dos grupos de carboidratos, monossacarídeos, disacarídeos, polissacarídeos? É isso que essa questão vai te cobrar. Olha a clareza da aula, da sua anotação precisa, do envolvimento com a aula, né? E aí ela vai te perguntar exatamente isso. Grupos de carboidratos. E muitas vezes você vai olhar para essa questão e falar, cara, essa questão está te cobrando biotecnologia, está te cobrando a relação da biologia com a tecnologia associada à produção de etanol, a maior eficiência. Não, velho. Na minha opinião, essa questão te cobra carboidratos. Dá uma olhada. Letra A, o milho, pois apresenta sementes com alto teor de amido. B, mandioca, alto teor de celulose. C, soja, alto teor de glicogênio. D, feijão, alto teor de quitina. E E, cana-de-açúcar, alto teor de sacarose. Olha que louco o cara que está olhando isso aí. Olha a precisão, a velocidade que ele vai fazer. Glicídio, simplesmente, glicídio simples. Ele poderia fazer só a leitura focada direto? Amido, celulose, glicogênio, quitina e sacarose. Quem é o mais simples aí? Ponto. Exatamente. Matou. Letra E. Sacarose. É isso que a questão está te cobrando. Né? Você vê aqui também alguns exemplos, ó. Feijão, rico em quitina. O erro conceitual grotesco, né? Está errado Feijão, por si só. Mas, por exemplo, onde que esse aluno costuma errar, Léo? O milho, pois apresenta sementes com alto teor de amido. Faz sentido? Faz sentido, sim. Mas eu não estou te perguntando se está certo ou se está errado. Eu estou te perguntando aquele que apresenta maior eficiência. E no texto ficou claro. Isso. Quanto mais simples a molécula de glicídio, mais eficiente é o processo. Então, até porque ele pode ter estudado, te cortando aqui, ele pode ter estudado lá na geografia, por exemplo, a produção do etanol do milho, a partir de derivados do milho, no caso, no nosso caso no Brasil, da cana-de-açúcar, né? Os Estados Unidos produz muito a partir do milho, e de repente o cara perde o foco ali, mas questão muito boa. Vamos lá, Caio. Está te cobrando carboidratos, então na minha sequência, na minha listagem, eu coloquei lá em carboidratos, opa, mais uma questão fazendo referência à bioquímica. Na próxima, nosso próximo e último exemplo aí de como eu coloquei esse tipo de análise. Como combinado, começando pelo comando. De acordo com a ação antitumoral descrita, que função celular é diretamente afetada pelo paclitaxel? Que? Eu não estudei isso, cara. Eu não estudei isso nunca. Paclitaxel, não tenho a menor ideia do que é isso aí. O paclitaxel. E é comum isso, tá? Você começa a olhar para o texto, veja só. O paclitaxel é um triterpeno polidroxilado que... Ele adoece. De fato, aquele aluno
especialmente que estudou muito durante todo o ano, já começa, não, mas meu professor não abordou esse tipo de coisa. Exato. Mas veja só, é isso que a questão está te cobrando? É conhecer o paclitaxel? Será que ela esperava que você o conhecesse? É saber o que é um triterpeno polihidroxilado? Vamos lá. Finalzinho do texto, mais uma vez, né, já alertado pelo Léo aqui, está lá. Seu mecanismo de ação antitumoral envolve sua ligação à tubulina, interferindo com a função dos microtúbulos. Diz aí, Léo, no seu curso extensivo lá, no seu curso intensivo, Caramba. onde se aborda esse... Pois é, você está lá falando de estrutura celular, de citoesqueleto, né, da estrutura interna da célula. Você cita sobre os túbulos, microtúbulos, microfilamentos proteicos, e o cara acha que isso é bobagem. E depois você vai dar a abordagem funcional e o cara que não lembra o que é microtúbulo, como não entendeu lá atrás, também não presta atenção, né? Ele não se lembra lá da formação de fuso mitótico, dos movimentos internos do citoplasma também que estão envolvidos com o citoesqueleto. E aí o cara que estava lá focado na aula do Caio, o cara dando um gás total, dedicado àquele aluno, fala, cara, o Caio falou disso aqui, microtúbulo ou é movimento celular ou é o quê? Divisão do celular, você vai lembrar das fibras do fuso, se ligando aos cromossomos, etc. Foi lá na letra A. Então, te pergunto, o que essa questão está te cobrando? É conhecer paclitaxel? É biotecnologia? É ação antitumoral? Não, ela está te cobrando, ao meu ver, citologia, organelas, conhecer microtúbulos, relacionar microtúbulos à divisão. Lógico, citologia. Ótimo. Beleza, tá prestando atenção? O que o Caio colocou para você? Precisão, análise precisa, análise bonita, espetacular que ele está fazendo aí para gente, né? Vamos continuar então no que você vai ver agora cada vez mais. A imersão vai ficando cada vez mais profunda. Você vai sair daqui inundado de conhecimento, não afogado. Você vai sair com clareza. Ótimo. Para isso, então, dessa maneira eu fui classificando essas questões, joguei numa planilha, então, esses dados e fui fazendo ali, assunto por assunto, em qual ano apareceu. Não estou enxergando esses dados não, cara, muito pequeno. Não, a ideia é só ilustrar o planilhamento de maneira geral. Mostrando o trabalho que ele fez, cara. Eu tô igual o Faustão, vou interromper toda hora. Eu tô chato. Mas é o trabalho que o cara fez, pô. Eu fico entusiasmado porque eu vejo que o cara... Foi meu aluno, né? Foi meu aluno, porra. E você vê que quando o cara foi seu aluno, e de repente hoje eu sou praticamente aluno dele, esse cara é bacana demais, de verdade. Segunda etapa da UFMG aberta gosto ali. Gosto desse cara pra caramba, de verdade. Vamos lá, cara. Você conhece a vozinha do Márcio Léo? Márcio Léo? Entendi não entendi. Manda bala, Caio. Vamos lá então, ó. Primeiro, eu fiz uma análise ampla. O que é essa análise ampla? Peguei esses grandes tópicos que a gente discutiu agora há pouco. Então, o que apareceu mais? Vamos olhar para a frequência. Na primeira aplicação, de 2010 a 2017, estou incluindo aí 8 provas. Veja só, esses são os dados. Tá? 8 provas tudo agora. As aplicações todas? Não. As provas das aplicações todas nesse primeiro dado aí? Primeira aplicação. Vou voltar o slide para você perceber. Primeira aplicação de 2010 a 2017, 8 provas. Voltei para a análise de dados. Estão aí. Essas são as informações. Para facilitar a nossa análise, qual que é o dado... Qual que é a questão, ou melhor, qual que é o assunto mais frequente? Tá aí, ecologia. Não 36%. Vai lá, não entendi. Agora ele está filtrando para você, vai lá. 36% então, ecologia. Se eu pegar o número de questões de ecologia e dividir por todas as questões da primeira aplicação, dá 36%, 0,36 aí. Caio, e os 3 primeiros tópicos mais frequentes? Ecologia, genética e citologia. Lembrando, dentro da genética eu estou incluindo a genética molecular, estou incluindo a citogenética e todo o resto. Tudo bem? Excelente. Assim como a citologia, membrana, organelas, etc. etc. É um assunto amplo. Ótimo. E num terceiro e último corte, aqueles 10 assuntos mais cobrados. Está lá a fisioanatomia humana, está lá a genética molecular, como um recorte agora da genética. Depois a gente vai fazer isso, viu? Uma análise um pouco mais detalhada, separando dentro da genética o que aparece mais, dentro da ecologia o que aparece mais. Mas percebendo os 10 assuntos mais cobrados. Mais frequentes, exato. Mas por hora, foquei lá na diversidade da vida, na parasitologia, no metabolismo energético, na bioquímica e ainda coloquei por último ali biotecnologia. E faço questão de deixar claro, o que eu estou chamando de biotecnologia aí? Perceba, muitas vezes eu tive que colocar para uma mesma questão 2 tópicos. 2 pontos. Sem problemas. Muitas vezes uma questão que te cobrava ali genética molecular e também te cobrava biotecnologia, uma aplicação referente a uma cara ia lá em tecnologia DNA, específica. numa questão de coisa, e perguntava, por exemplo, propriedades do código genético,
com a questão de expressão, por exemplo, de transgenia. Se tava lá PCR, por exemplo, aparecia. Então, botava ali, colocava essa questão, melhor dizendo, nos dois assuntos, sem problema. 100%. Bom, tá então a frequência na primeira aplicação. E na segunda, cara? Na segunda eu estou incluindo todas as provas, hein? Eventuais segundas e terceiras aplicações. Inclusive privados de liberdade, entra tudo aqui. Exato. Beleza. Tá? Então de 2010 a 2017 são 18 provas analisadas. Excelente. Então, você vai perceber aqui, ó, nesses dados, mais uma vez no corte dos 10 mais frequentes, basicamente os mesmos assuntos. Não muda muito. Você pode tirar ali até a ordem da frequência, um pouquinho mais frequente, um pouquinho menos, mas no corte de 10 são os 10 mais assuntos. Tira print disso, põe na sua proteção de tela do celular. Tá aí. Né? E, como já comentado, além da frequência, acho importante olhar também para a assiduidade. Né? O que está aparecendo sempre, o que está sempre aparecendo. Né? Aquela questão que pode cair pouquinho, mas todo ano ela está lá. Então, olhando para a primeira aplicação especialmente, de 2010 a 2017, 8 provas analisadas, estão aí os dados. Tá? Mais uma vez, fazendo recorte, aquelas ou aqueles assuntos com 100% de assiduidade estão aí destacados. A assiduidade, então, tá claro o que é? Sempre apareceu. O quanto ela apareceu? 100% citologia, genética e ecologia. Isso é muito louco, porque às vezes o cara fala assim, professor, isso cai no Enem? Olha só, citologia, né, nas edições de 2010 para cá, todas elas são 8 edições, né, 100%, sempre caiu uma questão de citologia. É o que ele está claro, ó, sempre tem uma questão de citologia até agora. Qual que é a chance de aparecer de novo? É enorme. Ela é enorme. Concordo. Então não estou entrando no mérito se cai muito, se cai pouco em número de questões, mas está sempre lá. Exato. Então esses três assuntos são assuntos que obviamente vale a pena ter bem claro para ingressar nessa prova aí em novembro, porque provavelmente, como o Léo disse, estarão lá. Isso. Além deles, citei também ali uma segunda classe, digamos assim, em 88% dessas provas, a genética molecular como recorte, a fisianatomia humana e o metabolismo energético. Desculpa, o metabolismo energético já está na segunda ou na terceira classe aí, junto com biotecnologia, com a diversidade da vida e a parasito. Tranquilo? Tranquilo. Tá claro aí, Léo? Tá conseguindo compreender bem? Não, muito bom, cara. Quem não entender, cabeção total. Só se dormir. Dorme não, acorda aí. Ótimo. E o último recorte, aqueles assuntos que estão presentes acima da metade das provas. Metade das provas para cima estão aí. Então, incluir histologia, evolução, imuno, né? Imuno costuma aparecer bem também, vale a pena. Bioquímica e o que a gente já falou. Imuno lá é com soro, vacinas, questões clássicas e tradicionais. Exato. Ótimo. Bora, Caio. A partir daí, o que está sempre aparecendo? A assiduidade em todas as aplicações de 2010 a 2017, né? 18 provas analisadas, questão por questão, os dados estão aí. Mais uma vez, no recorte ali daquelas que estão com acima de 50%, a gente tem uma cara um pouquinho parecida, digamos, né? Um assunto ou outro vai ser diferente, até anotei aqui, ó, tem um assunto que entra, 2 assuntos que saem, mas de maneira geral, acho que basicamente a gente tem uma mesma cobrança, uma cobrança parecida. Tá? Mas olha que é importante, a ecologia, mesmo quando você junta todas, ela sempre está presente. Sempre está presente, então sempre tem ecologia. O que isso quer dizer para você? Que não dá para chegar na frente do Enem, no dia da prova, sem uma força bruta em ecologia. Não tem condição. Não sei se vocês perceberam, especialmente para a nossa análise detalhada, a gente teve, analisando a frequência e analisando a assiduidade na primeira aplicação, no corte dos 3 primeiros ali, os mesmos 3 assuntos. Foram quais, então? Ecologia, genética e citologia. Então, vamos fazer uma análise mais detalhada sobre esses 3 assuntos, acho que merecem. Vamos lá. Olhando para a ecologia, você vai perceber um recorte com impactos ambientais e conservação, respondendo aí a maior parte dessa frequência, né? E com 100% de assiduidade. Ou seja, eu entro nessa prova esperando uma questãozinha que vai abordar um impacto, uma medida de conservação, como lidar com esse impacto, etc. Depois disso, já com metade dessa frequência, ou menos do que isso, o fluxo de energia e matéria. O que você inclui aí nesse fluxo de energia e matéria? O que se coloca como fluxo de energia é toda aquela parte da entrada da energia no ecossistema, como produção, consumo, nível trófico. Né? E aí também, Caio, muitas vezes ele coloca nessa questão de fluxo de matéria o impacto ambiental. Principalmente com o quê? Com magnificação trófica e eutrofização. Né? Beleza.
Bacana. Aquelas questões então de teia, de cadeia alimentar. Ótimo. Ciclos biogeoquímicos. Acho que vale a pena até dar destaque para um que costuma aparecer mais. Qual que é? Que é o Deve saber daí. Pensa rapidinho. Vou responder para não esperar. É o ciclo do nitrogênio. Nitrogênio, né, pesado aí. Costuma, E a pessoa vale da química gosta de roubar essa questão para eles. Eles gostam de falar, por causa do NOx, quem fala isso é a gente. Bacana. Química também, olha só, Enem é uma coisa só. Manda bala. E por fim, recortei ali as relações ecológicas, óbvio, não estou falando que aparece apenas isso, mas destaquei como os assuntos, os subassuntos mais frequentes dentro da ecologia. A ecologia, né, muito ampla, então vale a pena um destaque, um recorte aí. Além dela, o recorte da genética, e nesse recorte vai perceber a genética molecular ali em destaque. A maior parte dessa frequência, então, descobrindo o que é gene, transcrição, tradução, proteína, a relação entre a informação genética e a característica de um ser vivo, tá? Vale a pena. Posteriormente, a citogenética ali, às vezes uma questãozinha de mutação, por exemplo, já apareceu, mutação cromossômica, né, que está incluída nessa análise, e outros assuntos, como heranças, que você identifique herança, já apareceu também. É o famoso azoazinho, né? O próprio. Tipo sanguíneo também ali, né, e mais uma vez um recorte dentre tudo que poderia e já apareceu. E por fim, dentro desse top 3, digamos assim, a citologia bem equilibrada, né, até abrir 2 casas decimais ali, a membrana, questões de osmose especialmente, né, transportes através da membrana, e organelas. Vale a pena chamar a atenção aqui para a queridinha do Enem, né? Isso, qual que é a queridinha? Mimi. Mimi, né? Chegadinha, conhece Mimi? Mimi é apelido de carinhoso, né? De quem? Mitocôndria, né? Sempre pinta lá. Ou DNA mitocondrial, a parte da energética que é importante também. E isso é louco, né? Essa integração de áreas dentro da biologia. Porque às vezes o Caio está dando uma aula, ou eu também, de energética, falando de cloroplasto, mitocôndria, e o cara tá ali viajando. E o outro tá ligado, ele tá focado, tá ali anotando. E aí, de repente, aparece DNA mitocondrial, que o Caio falou, às vezes, na aula de quê? Na aula de mitocôndria, na aula de energética, quando tá falando lá de mitocôndria, cloroplasto, e aí a coisa... E na aula de genética flui. também. Na aula de genética então, também. De fato, é uma cobrança legal, né? A teoria endossimbiótica, origem da célula. Exato. Aí pinta isso tudo lá, o cara, porra, vamos lá. Ótimo. E além dessa, analisando os outros grandes tópicos, eu tentei perceber se tinha algum subassunto que valia a pena destacar. Então, destaquei 2 aqui. Tá? Dentro da diversidade da vida, o maior número de questões está dentro da botânica, tá? Mas também incluí ali bactérias, a zoologia, incluí a abordagem de outros assuntos também. E, por fim, na histologia, acho que vale a pena destacar o sanguíneo especialmente. Tá? Entra nessa prova aí sabendo os conceitos de hemácia, glóbulo vermelho, eritrócito, né? Plaqueta, leucócito, já fazendo essa comunicação aí com... Conjuntivo sanguíneo, né? Sangue em circulação ali, basicamente. Exatamente. O que quer dizer isso aí? Aquela parte, então, detalhada de conexão em tecido epitelial, vale a pena? Você acha que o cara perde tempo estudando isso? Bom, vamos pensar o seguinte, você está aí com pouco tempo para essa prova, você está precisando de dar um ataque final, você não vai ficar ali distinguindo tecido epitelial simples, estratificado, pavimentoso. Exatamente. Até porque, olha só, uma coisa muito louca que a Caio está falando, o Enem, e quem a gente trabalha com isso, não tem uma abordagem muito morfológica. Uma abordagem conceitual, teórica, mas não é muito morfológica, identificação. Como é uma coisa de conhecimento, ficar perguntando sobre estruturas diretamente não é a abordagem do Enem. Ele pode até fazer uma abordagem, como ele colocou algumas coisas, um nomezinho de uma organela, uma estrutura de membrana, mas isso é muito pequeno para você falar que foi ensino. Isso não envolve a ideia de ensino. Qualquer um decora lá sobre desmossoma e endesmossoma. Isso quer dizer que o cara sabe alguma coisa? Não. Normalmente uma situação, um problema apresentado, né? Diferente. É que não quer dizer que você não precisa de informação, né? Lógico, tem que ter vários exemplos em que você precisava de relacionar o microtúbulo lá, a divisão celular. Se não souber, não ouviu falar isso, tá ferrado. Precisava de saber dividir o que é um polissacarídeo, o que é um disacarídeo. Grupos. Ótimo, né? Bom, Léo, então, com isso a gente fecha essa análise, essa imersão no Enem aí. Espero ter te ajudado, espero ter contribuído para essa melhor preparação final da sua parte aí, tá bom? Olha só, o Caio fala espera. A mim, ele não só ajudou, como ele enriqueceu pra caramba, me deu clareza até para as minhas aulas, que eu vou gravar isso aqui para mim também. Agora, para você que está aí do outro lado, que está assistindo a gente, que está aí conectado com a gente, seja meu aluno, seja aluno do Caio, seja aluno de qualquer pessoa que está aí seguindo o canal, né? Ele vai crescendo devagarzinho.
eu tenho certeza absoluta que você tem agora um material preciosíssimo na mão para fazer um ataque. Vai tirando print, ouve e direciona. Cara, eu estou estudando certo. O que eu estou fazendo vai me colocar onde eu quero. Eu estou perdendo meu tempo estudando coisas inúteis. Eu tenho certeza absoluta que você vai ter aproveitado isso aí. Por isso vai deixar uma curtida no vídeo. Você vai compartilhar esse vídeo com quem você quer. Eu vou agradecer o Caio, esse cara que foi meu aluno, hoje é mentor para mim, porque é um estudioso, é um cara 10, né? E a gente sempre fala assim, a gente sempre gosta de colocar, cara, quando você está sentado numa mesa, você está achando que você é mais inteligente da mesa, sai da mesa, você está no lugar errado. Eu hoje estou sentando na mesa do Caio, trago ele para sentar aqui comigo para a gente poder crescer junto, compartilhar ideias. Sempre a gente está trocando ideia aí no WhatsApp, batendo papo, discutindo de maneira franca, aberta, conhecendo e aprendendo sempre. E é isso aí que você tem que levar para sempre também, conhecer e aprender. Caio vai começar em breve, se tudo der certo com o canal, a gente está botando pilha para ele começar também, para trazer biologia de qualidade, informação de qualidade, sem churumelas para vocês aí. Legal? Muito obrigado, dá uma curtida, compartilha o vídeo, um abraço no Caio, salva de palmas para ele, aí você tá batendo palma do outro lado, porque esse cara é bom demais, Valeu, tá? valeu, valeu. Você que é aluno dele aqui em BH, suga esse cara ao máximo, porque você vai estar muito bem servido, vai estar com a biologia da melhor qualidade aí. É isso aí, Caio. Valeu, gente. Valeu!